faz as contas. Oferecimento GetNet, maquininha com aluguel zero. Acesse getnet.com.br. Tamo junto! Faz as contas, um papo descomplicado sobre os cuidados com o seu dinheiro. E o dinheiro em espécie, hein? Aquele dinheiro, né, que você colocava ali na carteira, que você tem as moedinhas, a bolsinha. Será que ele vai acabar? Bru, me responde. Você sabia que durante a pandemia, isso daí é uma pesquisa, eu não vou lembrar de onde, mas depois eu trago a fonte. 35% foi o número, o percentual da população que utilizou dinheiro físico durante esse período. Que utilizou a bolsinha de moedas, que Exato. utilizou ali a carteira e as notinhas em espécie. Exato. Cara, é um número baixo. Baixo, né? Muito baixo. Preciso puxar essa pesquisa, mas depois eu falo pra vocês. Bom, pessoal, eu acho que vocês já perceberam, né, do que a gente vai falar hoje. Bru Aleman está aqui para mais um episódio. Tudo bem, Babi? Tudo bem, Bru, a nossa educadora financeira, e hoje a gente vai conversar, né, sobre moeda digital, né, e contar também por que a gente tá falando sobre isso, né? A Bru até puxou aí uns números da pandemia, né, porque a pandemia, né, do Covid-19 deu uma acelerada em muitos setores, principalmente na tecnologia das coisas. Isso não foi diferente no modo com que a gente começou a lidar com o nosso dinheiro também, né? Então, as transações online ficaram cada vez mais comuns e necessárias. E em novembro de 2020, o Banco Central lançou o famoso Pix, né? Exato. Ele foi lançado, né, o Pix, e que facilitou muito, né, ainda mais a nossa forma de lidar com dinheiro, de pagar, de passar dinheiro para, né, as pessoas, até de receber também. E com tanta tecnologia e facilidade, a gente acabou, né, nem vendo mais as cédulas físicas do dinheiro, né? E eu nem sei dizer quando foi a última vez, Bru, que eu realmente peguei em uma nota. Meu dinheiro são números em conta, assim, eu já uso totalmente 100% digital. Eu, na verdade, fui tirar dinheiro, gente. Acho que eu tava 9 meses sem colocar um dinheiro na minha carteira. Um dinheiro. Eu te entendo. Que a gente só paga no débito. E daí eu falei, gente, eu vou tirar R$300, porque eu tinha algumas coisinhas pra pagar, enfim. Não sei por que também eu fui tirar, sabe? Que acordou meu lado geminiano, vamos tirar dinheiro. Deve ter sido isso. É sempre bom ter um pouquinho, né? É. E veio uma nota de 200, e agora eu não vou gastar. Eu ainda nem peguei numa nota de 200. Eu peguei. Você acha que eu vou gastar? Mas não vou mesmo. Não, deixa ela ali, deixa no cantinho, né? Aí, ó, quando eu recebo, não dá pra gastar. Não dá. Mas, ó, eu já quero começar te fazendo uma pergunta bem polêmica. Tá bom. Bru, você acha que o dinheiro em papel realmente vai acabar? O que você acha sobre isso? Não, nem tem como. Boa. Não tem como. Assim, não tem como por 2 motivos, gente. Tá muito se falando, por que estamos falando dessa moeda digital, né? Porque principalmente o nosso Banco Central, ele vem conversando, ele tem soltado inclusive algumas lives no YouTube sobre o real digital, a moeda digital do nosso país. E isso a gente tem escutado muito em outros países. Anteontem, por exemplo, o jornal de El Salvador, um país que, né, a gente vai falar, nossa, Bruna, El Salvador, então, pra vocês terem uma noção, um país pequeno, né, relativamente pequeno, relativamente atrasado economicamente, se a gente pensar, o Brasil já é atrasado, lá é pior ainda, né? Sim. O Brasil é muito avançado perto dele, está aceitando essa moeda virtual que eles têm, né? Essa moeda digital do próprio país no McDonald's, Starbucks e tudo mais. Então é assim, a moeda digital, ela vai fazer parte do nosso dia a dia. E o nosso país também está desenhando uma moeda digital específica pra gente. Vai ser uma opção, então. Vai ser uma opção. Mas por que vai ser uma opção ou não? Daí uma curiosidade, gente. Quando a gente fala de papel moeda, você tem cadeias, né? Então vamos lá, porque nós temos o Banco Central. O Banco Central, vamos dizer, ele coloca ali o quanto que vai ser produzido de papel moeda na Casa da Moeda. A Casa da Moeda emite. O Banco Central, ele empresta o dinheiro para o banco tradicional que você conhece. Não importa se seja banco de rua com agência ou se seja o seu banco digital. O banco não tem dinheiro, ele é um intermediário. O Banco Central do Brasil emprestou para ele, cobrando determinados juros, e o seu banco vai emprestar para você. Vai emprestar dinheiro. Por quê? Porque o banco vive de crédito, ele precisa cobrar de alguma coisa. E ele cobra os juros aí nesse crédito. Já na moeda digital, já foi estipulado que não tem cobrança de juros. E como não tem cobrança de juros, você não tem, nesses empréstimos, não tem como ganhar dinheiro. Então, assim,
Você precisa ter uma moeda que você precisa dar crédito para as outras pessoas e cobrar por aquilo. E essa outra moeda, que é a moeda digital, é só para facilitar meios de pagamentos, por exemplo, internacionais. Câmbio, né? Então, importação, exportação, você vai viajar, não vai viajar. Então, são coisas para facilitar. E a gente não pode ficar atrás. Tecnologicamente falando, o Brasil não pode ficar atrás. Com certeza que não. E antes da gente se aprofundar mais, né, é necessário a gente também explicar a diferença entre a moeda digital e as criptomoedas, porque eu acho que as pessoas confundem, né, moeda digital, já acham que a gente tá falando de criptomoeda, enfim. Explica pra gente qual é a diferença delas, Bru. Bom, vamos lá. Primeiro, a moeda digital de um determinado país, existe uma sigla que chama CBDC, que chama Central Banking Currency, ou moeda digital de Banco Central. Então, o real digital, o dólar digital, enfim, que a gente fala que é o E-real, né? E-dólar, enfim, alguma coisa assim. Essas moedas, elas são regulamentadas pelo Banco Central. Então, tem regras para... tanto para o trajeto dela, né? O Banco Central que estipula quanto que vai ser dessa criação e como que é essa criação. Essa criação é a partir de uma grande tecnologia chamada blockchain. Então, o que você consegue ver dentro desse trajeto da moeda digital? O Banco Central ele vai conseguir ver, vai gerar um código que vai gerar um determinado número de moedas e ele vai conseguir rastrear aquela moeda. Então, quando alguém passar para o outro, essa tecnologia blockchain, ela vai gravando como se fosse uma história de vida daquela moeda. Uou. Então, ele sabe exatamente. Então, é diferente do dinheiro que você vai pagar para o seu vizinho dinheiro, você sacou. O Banco Central não sabe se você deu aquele R$10 pro seu vizinho, você pagou para comprar drogas, que a gente fala muito em relação a crime. Então, no blockchain você não consegue. Se você fizer qualquer tipo, é rastreável aquela forma. Então, veio para essa questão de, principalmente para não ter crimes, né? Tirar esse tipo de crime financeiro, financiamento de drogas. Que interessante. Isso é bem interessante. E qual a diferença da criptomoeda? Então, a gente está falando de uma regulamentação. O Banco Central que vai estar olhando todo ali o trajeto daquela moeda. A criptomoeda é o próprio usuário. Então, apesar de você ter uma tecnologia codificada, que você também tem códigos, que a gente fala que é uma mineração, né? Mineração, gente, pensa exatamente como uma pedrinha. Você fica lá, tipo, minerando um computador até você chegar no código certo para poder gerar a criptomoeda. E quem faz isso? Você compra uma mineradora lá, mas assim, não vai no Mercado Livre comprar agora, pelo amor de Deus. Porque se fosse ganhar dinheiro como minerador, todo mundo comprando, entendeu? Se fosse tão fácil assim, Se fosse tão fácil, gente, não é simples assim, eu só estou comentando. Então, é um computador, ele demora um tempo de processamento para aquilo e a pessoa que comprar e se dedicar àquilo e fizer aquilo, ela consegue minerar e gerar aqueles códigos. Então, você não está dentro de um sistema regulamentado em si, né? Um sistema meio que aberto. Quem tem o poder ali daquela criptografia é o usuário que tá fazendo aquela mineração, né? Legal. Então tá aberto. Essa daí acho que é a principal diferença. Pra vocês verem, ambas têm segurança? Tem. Ambas são de tecnologia fortíssima, mas uma tá concentrada dentro do Estado, dentro de um poder, né? Um banco central. Perfeito. E como a economia global entende a moeda digital, Bru? É bom, porque tem toda essa questão do crédito, né, dos bancos. É interessante para a economia global? Então, na verdade, isso daí ainda tá muito entrando em questão, né? Porque você tem vantagens e você tem desvantagens. Então, a vantagem, principalmente, que daí foi o ponto que eu falei. O banco, como que ele ganha dinheiro? Sendo intermediário. Ele recebe, na verdade, ele é uma fábrica de xerox de dinheiro. Então, o Banco Central emprestou 10 mil para ele. Falou, você tem 10 mil aqui, você vai me pagar com X juros. O que o banco faz? Você vai lá e depositou 10 mil na sua conta. Ele pega esses 10 mil ali, você tem 10 mil na sua conta. Ele pega esse 10 mil, ele pode transformar em crédito 79% daquele valor. Então, 7.900 ele pode emprestar. Então, é aquilo que eu sempre falo, você já tem um dinheiro eletrônico, que é só em número. O banco já está ganhando dinheiro com o seu dinheiro parado em conta, que ele já emprestou para outra pessoa. Então, ele tem esse limite que ele pode emprestar. E ele vai emprestando. A partir do momento que você tem uma moeda digital, você tira o banco. O Banco Central pode abrir uma carteira digital e você comprar direto ali. Então, isso está sendo discutido. Por isso que é muito longa essa conversa. Então, não vai ter juros. Então, se não tem juros, você tira a intermediação do banco. O que é um ponto
pode ser positivo em relação a custo, mas ele é negativo porque você não pode gerar crédito. Então, como que a pessoa vai conseguir? Você vê que são pequenas coisinhas, mas que ainda precisam ser adaptadas. Então, tanto que aqui no Brasil está sendo estudado para 2024, 2025, salvo engano. E os países que estão aceitando só como meio de pagamento de compras de alguma coisa. Tudo à vista, compra, né? Nada que se exija muito do sistema financeiro. Ainda é uma incógnita. Eu acho que tá todo mundo em fase de testes. Mas é muito difícil, assim, te dizer, né? Mas, qual que é o benefício, malefício? Vai ser bom, vai ser bom? Ainda tá em testes. Ninguém tá colocando efetivamente aquilo pra rodar, pra falar, ai, nossa, agora vai funcionar. Como que vai ser preço? Como vai ser a inflação? Gente, não dá pra saber. E eu até ia comentar agora na próxima pergunta algo que você já começou introduzindo, que é o papel dos bancos, né? Como isso vai funcionar para os bancos, porque não vai ter mais, não vai gerar mais crédito, né, para eles. Como que é isso? É uma coisa que vem de modo negativo para os bancos, ou você acredita que eles vão se reinventar em cima disso? Na verdade, se não tem juros, que isso parece que foi definido, não tem como a gente sair dessa estrutura de banco. Porque todo mundo vai precisar de crédito. Então, o papel moeda e essa questão de crédito vai ter que continuar. Não tem como. Né? Então, vai ficar muito à parte a moeda digital. Vão ser duas, vão andar juntas. Vão andar juntas. Sim. Não vai ter como. Você não tem como se desfazer do papel moeda. Principalmente por essas questões, entendeu? Na verdade, assim, o que eles estão buscando? É o rastreamento, é uma segurança, facilidade principalmente para empresas em relação... Da onde que vem os nossos produtos? Da China, né? Então, e se for um meio de pagamento mais fácil? O dinheiro chega como se fosse um Pix direto ali que tá chegando. A cotação seja um pouco diferente do que o dólar, que é uma moeda, né, global. Enfim, é isso que a gente tá vendo, é isso que a gente tá testando. Então, eu acho que talvez para um meio corporativo pode ser que faça muito mais sentido. Ou se não para um meio investimento, né? Então você tem um investimento determinado naquele programa, mas ele também não paga juros. Então até eu fico pensando, eu falo assim, qual que vai ser a usabilidade daquele negócio, né? Essa é a minha próxima pergunta. Quais são as vantagens para o consumidor final que você já começou a me responder, que é algo que ainda você começa a pensar, né? Assim, como utilizar de uma melhor forma. Eu veria como uma forma que, assim, se fosse para ter um juros pelo menos em relação a rendimento, né? Que a priori, que eu acho que na última que eles falaram, não vai ter. Pra mim faria sentido nisso, porque você vai falar pra mim, por que eu vou comprar isso? Bru, porque tá no digital. Mas eu já tenho tudo no digital. Porque a gente tá falando de pagamentos, né, de transações, mas a gente tem que pensar também nos investimentos, né, investir com essa moeda digital. Será que isso será possível? Como será, né, que vai acontecer? Então, daí eu entro no negócio de juros. Pelo menos o que eu entendi, que eu assisti da última live, é que ele não tem nenhuma remuneração e nenhuma cobrança de juros. Agora, se isso vai mudar lá na frente, pode ser que sim, que foi o que eu falei. Tem muita coisa pra eles arrumarem ainda. E tem muita resposta. E se você procurar na internet, gente, eu vou ser bem sincera, porque eu pesquisei bastante até pra falar. Se você pesquisar na internet, você fica do começo até o fim do artigo sem entender nada. Porque não tem definição. E a galera quer encher linguiça dentro de um artigo. É porque ainda começou agora, né? Exato. Ainda tá entendendo o que vai acontecer. Mas é muito melhor falar pro cara, olha, tá acontecendo isso, isso, isso. Então já definiu isso, isso, isso. Mas tá pré-definido. E não sei como que vai ser uma carteira digital. E não se preocupa com isso, gente. Vamos se preocupar com outras coisas. Foca no hoje. O que tá legal hoje? Criptomoeda é diferente? Vamos investir em criptomoeda, vamos fazer isso, fazer aquilo. Né? A nossa vida vai ter que continuar até 2025. Esperamos que eles decidam o que vai acontecer dessa moeda digital. Perfeitamente. Você tem alguma consideração final, Bru, pra encerrar? Não, na verdade eu vou até ler aqui um finalzinho que foi de um trecho de um artigo que eu escrevi sobre isso, né? Isso, por favor. Ainda não podemos dizer com certeza como funcionará tudo isso na prática. As reuniões do Banco Central têm trazido esse tema com certa frequência e todas as atualizações podem ser vistas também através das lives realizadas por eles no YouTube. Se você quiser saber mais informações, é a fonte mais confiável. Mas enquanto isso, a gente segue bem confiante que será bom não só para a nossa economia, mas também para facilitar os meios de pagamento, principalmente em relação a empresas, né, internacionalização, enfim, do nosso Brasil, e trazer mais segurança em relação ao dinheiro, principalmente em relação a fraudes financeiras.
Mas a gente precisa entender que não basta a gente utilizar a tecnologia de ponta se a gente não conseguir oferecer essa tecnologia para